Eu quero-vos continuar a falar sobre algo que Deus me tocou e continua a tocar. Muda a sua sorte. Foi a mensagem de sexta-feira e eu quero-vos falar um pouco sobre a mensagem e depois continuar-vos a mostrar o que é que Deus me está a mostrar a mim. Às vezes existem impedimentos para a bênção e nós temos que perceber isso e entender isso. O que está aqui escrito em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. É impressionante que a palavra de Deus é um livro completamente positivo. E ao você colocar no seu coração, ao você ler, e eu aconselho a ler em voz alta a palavra de Deus, você vai deixar entrar no seu coração as palavras de Deus, e ao fazer isso, você vai se fortificar na fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso é que eu digo para ler em voz alta, quer dizer, não é gritar, não precisa de ser, em voz audível, que você ouça. Porque nós somos feitos de uma forma que precisamos de ouvir. Por isso é que temos de ter muito cuidado com aquilo que ouvimos. Aquilo que ouvimos dos meios de comunicação social, aquilo que ouvimos das outras pessoas, devemos ter muito cuidado, porque isso vai influenciar a nossa vida. Por isso é que a pregação da palavra de Deus é feita da forma como feita, para você ouvir a palavra de Deus. Então, sendo assim, buscai primeiro um livro completamente positivo. Você já deve ter reparado que vivemos num mundo negativo. Um mundo onde as pessoas falam mais depressa o que é negativo do que contam o que é positivo. Por isso, às vezes, há um ditado em português que diz que as notícias más correm muito depressa. Porque é mais fácil falar o que não presta do que falar o que é bom, o que é positivo. Você já reparou que só parte dos homens de Deus é que falam o que é positivo, falam o que é bom, contam coisas boas, pensam. Você vai a qualquer. Ouça, liga a televisão, ouça as notícias, veja o que é que diz. Eu nunca vi. Eu acho que eles falam de tudo o que é negativo, depois chegam ao fim, estão-se a rir e contam uma coisa positiva. Mas passaram um jornal inteiro a falar o que não presta. Mas são coisas que estão a acontecer. Ouça, eu posso lhe contar uma coisa dando glórias ao diabo, ou posso contar uma coisa dando glórias a Deus. Eu posso contar uma coisa que está a acontecer na vida de um irmão qualquer e que não é bom, e então estou a glorificar o diabo, ou posso agarrar e dizer, não, o irmão está a passar por esta circunstância, mas eu sei que ele vai vencer no nome de Jesus. E então eu estou a glorificar a Deus. O mundo está de tal forma que é mais negativo que positivo. Chega uma altura que as pessoas não se ajudam umas às outras. As circunstâncias estão de tal forma que as pessoas só olham para si próprias, não olham para os outros. Pensam só em si. E Jesus, quando veio à Terra, não foi assim que fez. Ele pensou nos outros primeiro. Por isso é que ele disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque ele sabia o que é que ia acontecer. Então, visto isto, o que é que nós temos que fazer? Sabe que começa por cada um de nós. Mudar. Não, eu vou mudar. Não, você tem que fazer alguma coisa para mudar. Você tem que se impor a si próprio uma mudança para que isso possa acontecer. Você tem que começar a ouvir o que é positivo e deixar de lado o que é negativo. Você só ouve derrota, derrota, derrota. O que é que vai acontecer com a sua vida? Você vai ser derrotado.
Você só ouve coisas que não prestam, só ouve que não cuidam de mim, não estão a fazer o que devem, não coisa, o que é que vai acontecer consigo? Você vai começar a pensar da mesma forma, porque você está a ser influenciado porque está a ouvir. Não, mas eu não estou. Ouça, no seu interior você está a ser. Porque você está a dar ouvidos a coisas que não prestam. Eu disse já várias vezes, eu às vezes tenho que ouvir, eu normalmente não deixava ouvir algumas coisas, mas às vezes eu tenho que ouvir coisas, por causa do trabalho que eu estou a fazer, eu tenho que ouvir coisas que não prestam. E o que eu faço é que grande parte delas eu nem sei o que é que estão a dizer porque eu desliguei. Eu não estou a ouvir. Mas eu lhe digo uma coisa, que há alturas que chega a um ponto tal que eu explodo, em que as pessoas começam a falar de derrota, não dá, não vai dar, e eu digo, não, não é isso, vai acontecer e você vai vender e vai conseguir e vai. E depois ele vira-se para mim, eu vendi tudo. Você tem que entender uma coisa, cabe a nós ser positivos para podermos andar com Deus. A Bíblia diz, poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo. É impossível. Vai haver sempre litígio, confusão, não vai dar. E para nós podermos andar com Deus, nós temos que realmente ser positivos. Confiar no que Ele diz. Confiar na Sua palavra. Por isso é que nós lemos em Deuteronômio 28, se ouvires os mandamentos e guardares os teus mandamentos, vais ser abençoado porque eu te abençoo. Porquê? Porque começamos a pensar e a andar de uma forma positiva, não pensando de forma negativa às circunstâncias que nos estão a acontecer, mas pensando, Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, eu sou abençoado ao entrar e ao sair de todo lugar, em todo lugar onde eu vou, eu sou abençoado e tenho as bênçãos de Deus, porque Deus é comigo. Deixamos de ouvir coisas negativas e começamos a ouvir aquilo que é positivo vindo de Deus para nós. Por isso é que eu vos digo, para ler a palavra de Deus em voz alta, para você ouvir o que está a dizer. Ouvir. Sabendo isto, visto que isto é a mensagem de sexta-feira passada, portanto, hoje é Muda a Sua Sorte 2, foi a Muda a Sua Sorte 1. Eu aconselho que você o ouça, mas que não deixe de ouvir hoje. Hoje eu quero explicar algumas coisas que impedem a bênção mesmo que você fale positivo. O povo de Deus entrou numa terra prometida, liderado por Josué. Entrou nessa terra e começou a conquistar como nunca houve igual. Deus era com eles acreditavam em Deus, confiavam em Deus, andavam de forma positiva, mesmo vendo coisas impossíveis. Eles chegaram-se aos muros de Jericó e eles eram altíssimos, fortes. Como entrar? Eles não se puseram em causa. Quando chegaram ao fim de rodear 7 vezes no último dia, de ter depois rodeado uma vez cada dia 7, chegaram, ficaram cada um virado para o muro, com o escudo na mão, com a espada do outro lado, esperando o milagre de Deus. É loucura você estar perante o muro, sabendo que ele é intransponível, e está com um escudo e com uma espada à espera que algo aconteça. É loucura. Mas sabes o que é que eles estavam a pensar? Deus vai fazer um milagre. Eles estavam tão carregados do positivismo de Deus que Deus vai fazer o milagre. E assim nós temos que ser na nossa vida. Deus vai fazer um milagre. A palavra de Deus diz que Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará também com ele todas as coisas. Se nem o seu próprio filho poupou por causa de nós, não nos dará também com ele todas as coisas. Eles estavam à espera de um milagre.
Desde com que os muros se derrubaram sozinhos. Eles entraram, conquistaram a terra. Mas depois disso, tentaram conquistar outro povo. Era bem menor, tinha menos fortificações e tudo, e perderam. E Josué caiu de joelhos e disse: Senhor, o que é que se passa? Porquê é que eu estou a perder? E ele lhe mostrou que havia alguém no meio dele que tinha feito o que Deus tinha dito para não fazer, para não tomar nada daquele sítio, para destruir tudo. Você sabe que há objetos que estão amaldiçoados. Você sabe que ao trazer qualquer coisa para casa, você deve orar pelas coisas, quebrar a maldição que existe sobre elas, orar pelas coisas. E sentir que alguma coisa não é boa, agarrar nisso e mandar fora. Mesmo sendo valioso. Mesmo sendo. Mais vale mandar fora uma coisa que é valiosa do que perder as bênçãos. Agora eu quero-vos mostrar. Vamos a vir em Deuteronômio. Deuteronômio 28. Mas desta vez vamos ler aquilo que não é agradável. Deuteronômio 28, 15. Se você ler Deuteronômio do 1 ao 14, você vai ver as bênçãos de Deus. Vais ver tudo que Deus propõe a fazer para nós, se nós andarmos com Ele, se nós mudarmos a nossa forma de andar, de falar, de agir, Ele se promete e compromete perante nós a nos abençoar em todo lugar onde andarmos. Nós somos transportadores da bênção. Mas, se desobedecermos, se começarmos a dar ouvidos a outras coisas, se começarmos a dar ouvidos a outras pessoas, muitas das vezes sem Cristo, e começando a acreditar no que elas dizem, muitas das vezes pessoas sem Deus, que falam na televisão, que falam nos meios de comunicação social, que falam na internet, que falam em todo lugar, e você dá ouvidos a eles e acredita neles mais do que em Deus. Então eu tenho que lhe ler o que é que Deuteronômio 15 diz. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não tiveres cuidado em fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito és tu na cidade, maldito és tu no campo, maldito é o teu cesto, a tua amassadeira, maldito é o fruto do ventre, o fruto da tua terra, da criação das tuas vacas, dos rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. O Senhor mandará que a maldição, o Senhor mandará sobre ti a maldição e a turbação e a perdição e tudo o que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pareças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência até que te consuma da terra da qual passaste a possuir. O Senhor ferirá com tísica, com febre, com cantura, com ardor, com secura, com destruição de sementeiras, com ferrugem e com perseguição até que pereças. Ouça, é dito muitas vezes entre nós, quando nós tocamos em objetos, que abençoamos objetos. Porque nós transportamos a bênção de Deus. Há pessoas que é exatamente o contrário. Quando tocam, em tudo o que tocam, parece a destruição. E fica destruída as coisas. Você nunca se perguntou porquê? Algumas delas nunca tiveram Deus na sua vida. Mas aquelas que têm Deus, porquê é que isso lhes está a acontecer? Porquê é que a bênção não vem às suas vidas? Porquê é que continua a maldição?
Uma das coisas, entre outras, eu quero-vos mostrar uma delas, é aquilo que nós fazemos acreditando que não estamos a fazer mal. O problema do homem e da mulher é acreditar num determinado tempo da sua vida em que algo que está a fazer não tem mal nenhum. E o diabo fará com que influencie nesse aspecto. Para que você acreditar, não, eu não estou a fazer mal. Não, é assim que eu acho, é assim que eu faço. Depois tem as consequências. Eu quero que vamos abrir em Êxodo 20. Eu vou-vos levar a Êxodo 20. Êxodo 20. Podemos começar no 1. O que é o Êxodo 20? Deus queria ajudar o povo de Deus a estabelecer uma lei para eles, para os abençoar, para lhes mostrar aquilo que eles deviam se de afastar para poderem ser abençoados. E então criou os 10 mandamentos. Uma tábua escrita pela mão de Deus, onde estava lá escrito os 10 mandamentos. Essas tábuas da lei foram trazidas por Moisés para o meio do povo, para que o povo, ao ler, se regisse por elas, se dirigisse por elas, para que pudesse ser abençoado. Eu lembro-me de, em miúdo, muito miúdo mesmo, ver o filme. Eu, na altura, não era cristão, só aceitei Jesus aos 25 anos de idade. Eu conhecia a igreja dos meus pais, a qual eu também frequentava de vez em quando, não muito, a Igreja Católica. E isto não estou a menosprezar a Igreja Católica, glória a Deus pela Igreja Católica, porque foi através dela que eu comecei a amar a Deus. Mas eu quero que você entenda que a maldição vem por alguns momentos, vem por alguns sítios. E você tem que entender isto. E que não sou eu que estou a dizer, por isso eu estou a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A mesma Bíblia que é a nossa, que é da Igreja Católica, que é de todo o cristão. A única diferença é que a Igreja Católica tem mais livros que a nossa. Agora eu quero-vos ler Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Você sabe que há maldições que passam de pais para filhos? Acabamos de ler. Mas porquê que é tão importante isso de imagens de escultura? Imagens de santos, dizem eles que são santos, porque eu já vou-vos mostrar o que é que a Bíblia diz sobre santos, porque na Bíblia fala sobre santos, mas eu já vou-vos mostrar. Então, mas qual é o problema? O problema é que Deus diz. Esse é o problema. O problema é que algum dia nas nossas vidas, nós, sem querer, levado por outros, se calhar, dobrámos o nosso joelho a uma imagem. Pedimos coisas, eu fiz isso, eu pedi coisas da imagem. Acreditando que estava a pedir ao próprio Deus, acreditando que eles seriam, como é que direi, ligação entre mim e Deus. Eu desconhecia a Bíblia Sagrada. E entrei na maldição.
Eu tive que quebrar tudo isso em nome de Jesus. Tirar toda essa maldição da minha vida. Tirar tudo de mim que tivesse relacionado com a imagem. Por isso procurei em minhas coisas tudo, até inclusive um fio que era meu de ouro, que eu tinha coisas que eu sabia, tinha coisas que não prestavam, até isso eu fui à procura para mandar fora, e mandei fora. E você podia dizer, mas você podia agarrar e dar a pessoas que gostam disso. Quer dizer, eu estou a tirar a maldição da minha vida e estou a dar para outro? Não tem lógica nenhuma, para não. Isto acontece mesmo que as pessoas acreditem ou não acreditem. Isto acontece mesmo que as pessoas acreditem ou não acreditem. Não fui eu que escrevi Êxodo 20. Não fui eu. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima nos céus, abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você sabe que Deus andou com o povo, entrou na terra prometida, e eles venceram, conquistaram tudo, foi impressionante. Mas, no entanto, Josué morreu, o povo foi-se desleixando e os outros povos à volta, de vez em quando, visitavam as cidades do povo de Deus. E o que aconteceu foi que eles começaram a trazer os deuses deles e o povo de Deus deixou. E caiu maldição sobre o povo de Deus por causa disso. Não tem mal nenhum. Não, isto é só uma lembrança. É só um carinho. É só. Pois eu não aceito, por favor. Estão-lhe a tentar dar alguma coisa, tem uma imagem de algum santo, como se diz na Terra. Por favor, não aceite. Diga mesmo que a pessoa fique chateada consigo, que se desculpe a expressão, mas que se lixe a pessoa. É mais importante a sua vida, o seu Deus, do que todo o resto das pessoas. Ao você fazer isso, você está a trazer maldição para a sua casa. E depois você vai dizer, mas que mal fiz eu a Deus. Preciso dizer mais? Não, mas isto era dos meus antepassados, era do meu tretavô, trisavô, era do meu... For algo deixado, é algo que me lembra de uma pessoa que me deixa muito carinho. Você guarda maldição na sua casa. Se você guarda maldição em sua casa, a maldição está na sua casa, a maldição está na sua vida. E ouça, nem Deus vai fazer nada, a não ser que você tire. Deus, quando entrou na terra prometida com Josué, eles conquistaram tudo e depois chegou a uma altura, houve um problema. E quando houve o problema, Deus diz, enquanto não tirares no meio de ti a maldição, eu não serei contigo. Ponto. Acabou. Enquanto você não tirar da sua vida a maldição, Deus não será consigo. Você quer mudar a sua sorte? Você quer mudar mesmo a sua vida? Você tem que decidir. A Bíblia, principalmente no Velho Testamento, mas também no Novo também fala sobre isso, mas principalmente no Velho Testamento fala muito sobre isso. No Novo Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas, João, nos Evangelhos não fala muito sobre isso, porque Jesus estava a pregar no meio dos judeus. E os judeus não adoram imagens. Ponto. Não existem imagens para eles.
No entanto, Jesus expôs outras imagens que eles tinham dentro deles. Imagens de não ajudar uns aos outros, imagens de se achar melhor uns que os outros. Ouça bem uma coisa. Não é por você ter Jesus no coração que é melhor que ninguém. Mesmo que aquele que agora adora imagens, mesmo aquele que mata, mesmo aquilo, não. Você foi agraciado por Deus. E você tem na sua vida a bênção de ter Deus consigo. Por isso eu lhe estou a ministrar da forma como estou-lhe a ministrar, para lhe mostrar que há coisas que têm que sair da sua vida. E só assim Deus poderá começar a moldar e a trazer a bênção outra vez para a sua casa. De outra forma não vai poder acontecer. Por isso é que no Velho Testamento há tantas ilustrações e explicações em relação a imagens de escultura, e no Novo Testamento não existe tantas, porque o povo de Deus já tinha percebido que tinha que se afastar completo das imagens de escultura. No entanto, Paulo, depois, já, quer em Éfeso, quer nos Atos, fala que entrou em sítios onde tinha imagens de escultura. Ou ele entrou num sítio até que tinha igrejas para cada divindade. Era uma loucura. Era a divindade disto, era a divindade daquilo, era a divindade daquilo, era a divindade... E ele chegou lá a um sítio e encontrou uma espécie de uma capela, e dizia: para o Deus sem nome. Ele agarrou: é este o Deus a quem eu sirvo. O Deus sem imagens. Porque a imagem não é aquilo que nos vai ajudar a ter Deus. O que nos vai ajudar a ter Deus é buscá-lo a Ele. Eu quero-vos mostrar mais. Deuteronômio 4:16. Deuteronômio 4:16. Nós estamos em Êxodo, andamos 2 livros mais à frente, 3 livros mais à frente, Deuteronômio. Eu disse Deuteronômio 4:16, é isso. Estão atentos. 4:16. Deus sabia que eles iam entrar numa terra prometida, mas que nessa terra prometida havia adoração a muitos ídolos, adoração a muitas imagens. Por isso Deus avisou vezes sem conta para terem cuidado onde é que eles estavam a entrar, para ter cuidado em destruir tudo onde encontrassem e tudo que encontrassem à frente. Para quê? Para que a destruição de tudo, o afastamento de tudo que não presta, então pudesse Deus abençoar. Deuteronômio 4:16, para que não vos corrompais, para que não vos adultereis, para que não vos faça mal e vocês não deixem de fazer o que é correto, para que vos façais alguma escultura semelhante de imagem, figura de macho ou fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alienígena, ave ligeira, desculpe, não é alienígena, a ligeira, que voa pelos céus, figura de algum animal que anda de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impedida de te inclinares perante eles, e sirvas àqueles que Deus, teu Deus, repartiu por todos os povos debaixo de todos os céus. Pois, versículo 23, mais à frente. Portanto, Deuteronômio 4:23.
Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, quem tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Ao você estar a servir a outros deuses, você está a negar o próprio Deus. Está a dizer que as imagens que você tem ou que pode estar, não é que você tem, que eu acredito que você não tenha, eu estou a dar uma ilustração para você e perceber. Aquilo que você está a guardar que é mais importante que o próprio Deus. Deus já me pediu coisas na minha vida para eu deixar, coisas que me foram difíceis porque me tocavam no meu coração. Mas eu percebi porque é que Deus quis fazer o que fez. Fez exatamente como fez com Abraão. Dá-me o teu filho. Porque Deus queria ver se o filho dele era mais importante que o próprio Deus. Na sua vida há coisas mais importantes que o próprio Deus. Então você tem que tirar da sua vida. Se há coisas para si mais importantes que Deus, você tem que tirar da sua vida. Porque esse está a ocupar o lugar de Deus. E isso não pode ser. Adorarás ao Senhor teu Deus e o servirás. Cada vez que nós fazemos isso, nós trazemos a bênção para as nossas vidas. Tudo muda. Os objetos onde você tocam passam a ser abençoados. As obras das suas mãos funcionam sempre. Tudo funciona sempre. Porque Deus está a abençoar a sua vida. Vamos abrir em 1 Coríntios 1:1. 1 Coríntios 1:1. Eu não estou, com o que eu estou a falar, a tentar condenar alguém. Eu não estou a fazer isto. Por favor. Eu estou-vos a mostrar a palavra de Deus e estou-vos a mostrar o que é que o próprio Deus diz. Há um só Deus, um só Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Trindade divina, um só. Nós pedimos qualquer coisa ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo é que opera na nossa vida. É assim o relacionamento entre eles. Nós pedimos ao Pai, em nome de quem? Em nome de Jesus, e é o Espírito Santo que opera na nossa vida. Ao nós fazermos o pedido. Não existe outro. Não há outro batismo. Eu não fui batizado mesmo. Eu fui batizado na Igreja Católica, mas eu fui batizado nas águas. No verdadeiro batismo, em que no batismo é um sinal de arrependimento, é que eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz e somos batizados em nome de Jesus e ficamos completamente imersos debaixo de água e quando voltamos renascemos um novo homem em que naquelas águas ficou os nossos erros, os nossos pecados. Uma criança, quando é batizada, ela está-se a arrepender de quê se ela nem tem consciência do que é que ela é e o que é que ela fez de mal. Mas mesmo nesse batismo, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são batizados em alguma imagem, em nome de alguma imagem, de algum santo, de alguma coisa. Então só a Ele deves servir.
ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja o que está aqui escrito. 1 Coríntios 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. À Igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso. Então o que é que a Bíblia chama de santos? A todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses são os santos de Deus, que são santificados por Deus. E diz aqui, como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Ora, uma imagem de escultura não invoca nada. Ela nem fala sequer. Nós invocamos o nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós somos santificados por Deus. Nós somos chamados os santos. Nós é que somos os santos. Não é imagens que somos nós. Colossenses 1:1. Colossenses 1:1. Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eles são chamados de santos. A primeira vez que eu vi isto, eu achei muita piada. E dizia-se na igreja assim: os santos na nossa igreja estão sentados e depois vão para casa. Porque nós é que somos chamados santos. Nós é que fomos santificados por aquilo que Jesus fez. De nós foi retirada a maldição. Estava destinada para nós. Porque Jesus levou a maldição, porque maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, e ele foi pendurado por nós. Ele foi crucificado por nós. Ele levou a maldição que estava destinada para as nossas vidas, para que a bênção pudesse chegar até nós. Isso quer dizer em todo o lugar onde se profere o nome de Jesus, onde Jesus é o Senhor e Salvador, todos esses que proferem são santos. Agora entenda uma coisa. Nós temos que perceber o que é que Deus diz, entender e ler a sua palavra, porque muitas das vezes, por falta de leitura, eu já ouvi coisas ficar de boca aberta, olhar para a pessoa pela completa ignorância da palavra de Deus. Se a pessoa não lê, tem que acreditar no que os outros dizem porque não leu. E então acredita às vezes em barbaridades que as pessoas falam sem conhecimento nenhum do que é que Deus diz. Do que é que a sua palavra sagrada diz, a Bíblia sagrada diz. Então acreditam em coisas que ouviram os seus pais, os pais dos seus pais, os seus avós, os seus bisavós dizerem, e então acreditam nisso, e por causa de acreditarem nisso, continuam a andar e dizer, não, é assim. Mas nunca leram. Porque a palavra é imutável, não muda. Porque se tivessem lido, veriam que afinal estão errados. Aqui há uns tempos atrás, eu fui a uma reunião, e é uma reunião até de homens de negócios.
Já foi há alguns anos atrás. Eu estava nessa reunião e o pastor começa a falar do adultério. E eu agarro na minha mente, fiz imediatamente assim. Não, isto não é para mim. Porque eu não quero adulterar, eu não vou adulterar e isto não é para mim. Eu nunca adulterei, por isto não é para mim. E Deus me chamou a atenção para eu não ter essa atitude nunca. E eu fiquei, então, mas eu não estou a perceber. À medida que eu fui deixando ouvir, fui ouvindo, eu percebi. Há coisas que nós não estamos à espera. E aquilo que nós não esperamos, deixamos entrar sem querer. Se nós não estivermos preparados para alguma coisa que possa vir a acontecer, quer dizer que estamos despreparados, não estamos preparados. Vai acontecer o quê? Vai acontecer e você vai estar enrolado numa situação que não queria estar. E então percebi o erro que eu estava a ter por causa de uma coisa que eu dizia que não era para mim. Eu tenho que perceber que coisas podem tentar vir à nossa vida e nós temos que estar preparados para reconhecê-las e afastar de nós o que não presta. E você tem que entender, muitas das vezes nós lidamos com pessoas que nada têm a ver com Deus, que acreditam fielmente da forma como foram ensinadas pelos pais delas, pelos avós, por tudo mais, e acreditam que é assim, chegam a locais de culto e fazem o sinal da cruz, e acreditam e dobram o joelho e dobram e baixam a cabeça e tudo como sinal de respeito, onde Deus diz para nunca fazer isso. Onde Deus diz, não os inclineis a essas culturas. Mas eu estou a respeitar os outros. Isso não é respeito. É desrespeitar o seu Deus. Você está a faltar ao seu Deus. E não é respeitar a homens nem mulheres. 3 homens na Bíblia. 3 homens na Bíblia. Cedraque, Mesaque e Abednego. 3 homens. O rei da altura levantou-me uma estátua imensamente grande em ouro, com a sua imagem. E diz que toda a gente devia dobrar o joelho a essa imagem. Cedraque, Mesaque e Abednego, eu penso que seja mais ou menos assim os nomes deles. Estes 3 homens, toda a gente dobrou o joelho e eles ficaram de pé. O rei viu aquilo, mandou-os chamar. Então, mas vocês não dobram-se o vosso joelho à minha imagem? Ele disse, respeitamos muito o rei, mas não dobramos o nosso joelho à imagem. Então vocês não dobram o joelho, vão ser lançados no fogo. E então a raiva desse Deus era tão grande que aumentou o fogo 7 vezes mais. De tal forma que os homens que iam mandar aqueles 3 homens, ao aproximar-se e mandar aqueles homens para dentro do fogo, eles próprios foram destruídos por causa de tão quente que estava. Só que quando estes 3 homens entraram lá para dentro, apareceu com eles um 4º homem. E passeavam no meio do fogo. Toda a gente ficou de boca aberta a olhar para aquilo, inclusive o próprio rei, e disse, mas que é aquilo? Estão a passear no meio do fogo? E existe um 4º homem que é semelhante aos deuses. Um anjo do Senhor veio ter com eles. Eu creio que o próprio Jesus estava com eles. Embora a Bíblia não menciona que é Jesus. No Antigo Testamento, o nome Jesus não havia. Havia sim o anjo do Senhor. Até que o rei chamou-os para fora e eles vieram para fora. E o que é impressionante é que nada deles foi queimado, nem cheiravam a fumo, que é impossível.
E o rei diz: realmente o vosso Deus é poderoso. Mas porque eles não dobraram o joelho à imagem? Entende? Eles honraram a Deus. E você honra a Deus cada vez que não dobra o joelho, não presta respeito. Eu lembro-me de a última vez que eu fui a um casamento, e quando foi a cerimónia eu fiquei cá fora. Só houve um casamento que eu mantive-me dentro de uma igreja católica, porque essa igreja não tinha uma única imagem. De outra forma, eu não fico dentro. Eu não respeito aos deuses dos homens, eu respeito ao meu Deus. E você pode agarrar e dizer assim: ah, não, pronto, mas eu sei disso, eu conheço isso, eu há anos que faço isso. É? Você não tem outras imagens na sua vida? Os seus filhos não são o seu ídolo? O seu carro, a sua casa não é o seu ídolo? O querer atingir alguma coisa não é o seu ídolo? Não está à frente daquilo de Deus? Não está à frente do seu Deus? Quando você se diz: não, não, eu sou melhor que aquele, você é melhor que quem? Ninguém é melhor que ninguém. Jesus nos disse isso. Quem tentar ser maior, seja seu servo. Entenda uma coisa, nós estamos a servir a Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus. Mas entenda uma coisa, é Ele que nos vai colocar nos locais que Ele quer. Não somos nós que vamos lutar para colocar-nos nesses locais. É Deus que nos vai dar. Por isso nós lemos em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. Você precisa ter o reino de Deus na sua vida. Você tem que se afastar de algumas coisas, se calhar até de algumas pessoas. Ah, mas coitadas. Eu vou-vos contar algo que aconteceu comigo. É algo um bocado duro de falar, mas tem que ser. Deus me está a mostrar, eu vou falar. Eu tive um familiar meu em minha casa. Um familiar que eu sempre amei muito. Muito, mesmo muito. E Deus sabe disso. Aquela semana, enquanto esse familiar esteve cá em casa, foi muito difícil para mim. Nós não sabíamos porquê. Eu estava na cama, parecia que estava aos saltos. Eu não sabia o que é que estava a acontecer. Eu orava para tentar perceber o que é que estava a acontecer. E houve um dia que eu não consegui dormir. Eu chegava mais ou menos por volta das 7 da manhã e era às 3 da tarde acordava, portanto durante esse período eu dormia, não é? Mas eram 10 da manhã e eu não conseguia dormir. E quando saí do meu quarto, eu ouvi esse meu familiar a orar, mas não ao meu Deus. Orar é uma imagem de escultura. E estava a fazer isso em minha casa. Eu desci, fui para a sala, chorei muito e pedi a Deus que me ajudasse. Porque eu amava muito aquilo. Mas pedi a Deus que me ajudasse. Porque eu honrava a Ele e queria honrar a Ele. Amava muito aquele familiar, mas eu queria honrar a Ele. Eu não queria que orassem em minha casa imagens de escultura. Essa noite eu estava a trabalhar
uma confusão tão grande em minha casa, que os meus filhos tiveram de vir dormir para a sala. Eu desabafei com outro familiar meu o que é que estava a acontecer. Não contando tudo o que eu estou a contar agora, porque eu nunca contei isto tudo. É a primeira vez que eu estou a contar. Esse familiar disse, não, agarra e vamos levar para um lar. E foi assim. Foi assim que eu obtive paz outra vez em minha casa. Você pode dizer, mas era o seu familiar. Sim. E o meu Deus? E o meu Deus? Faça a pergunta assim, e o meu Deus? Quando esse familiar veio para a minha casa, nós tivemos de ter o cuidado de tirar tudo o que era imagens. Tudo o que era imagens que eu sabia que o meu familiar tinha. Tivemos o cuidado de tirar tudo. Mesmo assim, houve coisas que ficaram. E mesmo assim, nós descobrimos e tiramos tudo. Mas mesmo assim, essa pessoa orava não ao nosso Deus. Orava santo, imagem. Por isso, a confusão que estava em minha casa, sem eu saber o que é que estava a acontecer. Por isso é que eu orei, chorei, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Só que a confusão nessa noite foi tão grande, tão grande, tão grande. Meus filhos não conseguiram dormir, tiveram que vir para a sala para dormir. E Deus abriu o caminho. É algo que me entristece muito na minha vida. Mas foi uma decisão que eu tive que tomar. Ou o meu Deus, ou o meu familiar. Eu nunca contei isto até hoje. Mas você tem que entender uma coisa. Na nossa vida, vamos ser sempre expostos a situações em que temos que decidir. E decidimos em relação a Deus ou decidimos em relação a nós próprios ou ao que nós achamos que deve ser. Nós vamos achar porque nós próprios, por aquilo que não, por então, mas tem que ser, então, mas assim, sabe? Você vai perder. E o problema é que vai haver consequências. Vai haver consequências. A Bíblia diz em Êxodo: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E eu não quis, nem quero, maldição na minha vida, nem na vida dos meus filhos. Então o que fazer? Você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisões do que quer. Todos querem as bênçãos. Eu se agarrar aqui e disser quem é que quer as bênçãos de Deus, eu acredito que as pessoas vão ter os dois braços no ar e pernas, se for possível. Toda a gente quer as bênçãos de Deus. Mas acredito que Deus também requer de nós que mudemos algumas coisas. Porque há coisas que estamos a fazer que estão erradas. Entende?
temos que nos afastar de tudo que seja imagem. De tudo que seja imagens, quer em papel, quer em estátua, quer nisto, quer naquilo. Tire toda essa porcaria de sua casa. Se isso faz lembrar o seu familiar, não o vai ajudar em nada. Ele vai prejudicar a si. Muda a sua sorte. Nós, às vezes, quando lemos a palavra de Deus, pensamos que, pronto. Porque às vezes estamos a ler, mas se nós entrarmos realmente lá para dentro, quando Deus agarrou e disse a Abraão: dá-me o teu filho, você seria capaz de sacrificar um filho? Você seria capaz de sacrificar um filho? Abraão, porque amava o seu Deus, foi capaz. E eu quero que você entenda uma coisa. Andar com Deus dá-lhes bênçãos enormes. Mas há coisas que você precisa de fazer. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe. Você está a fazer isso? Diz para o casal: amai-vos uns ao outro. Você está a fazer isso? Você está a honrar um ao outro? Você pensa que não há consequências para o que acontece? Você pensa que não há consequências quando lhe mandam fazer uma coisa e você não faz? Você pensa que não há consequências? Você está errado. Nós vamos abrir, para terminar, Provérbios 26:2. Provérbios 26:2. Onde é que está Provérbios? Está na Bíblia. Está antes de Salmos. Não, depois de Salmos. Provérbios 26:2. Provérbios 26:2. Às vezes nós somos expostos a situações e nos mostram coisas que nós não gostamos. Nós teremos resistência à mudança porque não queremos na nossa vida. Porque não queremos mudança nas nossas vidas. Mas se não o fizermos, Deus não nos pode abençoar. Não pode mudar a nossa sorte. Não pode mudar as circunstâncias. Mesmo que você ouça a reunião de sexta-feira e eu lhe falo que você foi chamado abençoado, e eu disse, tudo o que eu disse é verdade, tudo o que eu disse é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para si, mas você precisa de mudar. Porque se você não mudar, Deus não pode abençoar. Não é só você se tornar positivo, ouvir a palavra de Deus, mudar, é ler o que a palavra de Deus diz e ver se você está a fazer o que Ele diz. Muitas vezes lemos a palavra de Deus, mas não estamos a fazer o que ela diz para fazer. Se não fizermos, consequências há. Provérbios 26:2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não vai vir. Você ainda tem objetos em sua casa? Eu aconselho você vivamente, em mandar fora. Ser você a mandar fora, não os outros a mandar fora. Eu não aconselho
a nenhuma equipa, nem nenhum cristão agarrar e ir à casa de outra pessoa e agarrar e começar a mandar coisas fora. Não, não é isso que você deve fazer. Você deve estar quietinho com isso. A pessoa é que tem que decidir o que é que quer mandar fora ou não quer. Porque a decisão dela é que vai fazer mudança na sua vida. É que vai afastar a maldição e trazer a bênção. Entende? Então, mudar a sua sorte tem muito a ver com cada um de nós. É o que nós estamos a fazer, como é que nos estamos a portar, o que é que estamos a dizer. Tem muito a ver com nós. Muito. Você quer Deus. Você tem que mudar. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos lá dizer, Pai, eis-me aqui, Senhor. Eu sei que tenho feito coisas erradas. E eu te peço perdão por isso. Ajuda-me a mudar. Porque eu sozinho não vou conseguir. Ajuda-me, Senhor, a engrandecer-te a Ti, só a Ti, Senhor. E não a outras coisas, Pai. Eu faço o que te agrada a Ti sempre, só a Ti. Em nome de Jesus. Pai, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor e Salvador. O Espírito Santo é o meu Consolador, aquele que me ajuda. Mas, Pai, sem Ti nada posso fazer. Ajuda-me nesta terra. Eu preciso de Ti. Ajuda-me a vencer. Mostra-me o que eu tenho que fazer. Para que Tu sejas engrandecido no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E Te dou toda a honra e toda a glória. Eu sou Teu servo, Senhor. Tu és tudo para mim. Muitas bênçãos. Boa semana. Não deixe de ouvir a mensagem de sexta-feira passada, portanto, mude a sua sorte. Eu não sei o que é que Deus vai querer fazer. Existem mais coisas que Deus pode querer mostrar e pode haver uma terceira parte, eu não sei. Seja a vontade dele e não a minha, no nome de Jesus. Que em tudo ele seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes.